Você está aqui orando pela sua vida sentimental. Você ora pela sua vida financeira? Ora, claro. Você ora pela sua vida espiritual? Ora. Você ora pela sua família? E você ora pelos seus relacionamentos. Quer você queira um relacionamento agora, ou só daqui para frente, quer você já esteja em um relacionamento, ou procurando um, nós estamos aqui para orar pelos relacionamentos. E aí, sempre nos vem aquela pergunta: como ter um bom encontro? Seja você que está procurando, quem é solteiro que não está nem namorando, né? Não só de casado, mas quem é solteiro que não está namorando? Levanta a mão, deixa eu ver. E quem aqui está em um relacionamento, seja namoro ou casamento? Ao meio a meio de novo. Então, quer você esteja procurando, não é fácil, né, a procura. Quem está solteiro não precisa admitir, mas quem já está em um relacionamento, era fácil? Não é fácil. Você procurar, você avaliar, será que é, será que não é? Não é fácil. Então, se você está aí, né, não precisa levantar a mão, mas você que está solteiro, está procurando, fica tranquilo, não pensa que é difícil para você só não, é difícil para todo mundo. Não é fácil. Mas aí depois que você encontra a pessoa, agora a gente vai decepcionar um pouquinho, né? Que aqui está o relacionamento. Depois que você encontra a pessoa, aí fica tudo fácil, certo? Não. Também não. Mas como é que é? É justo que muito custa, o que muito vale. Agora deixa eu perguntar, mas vale a pena? Vale. Ainda bem que o vale foi maior do que o que não é fácil. Vale muito a pena. Então a gente pensa, como a gente faz para ter um bom encontro, para procurar um bom encontro e para depois de ter, manter bom, né? Não vale ter um bom encontro e depois virar só encontro e depois virar mal. Então como que a gente faz para manter? E aí meditando sobre isso, orando sobre isso, o Senhor falou comigo. Na verdade, a lei para o encontro, a lei para tudo na vida é uma só. E onde é que está resumida toda a lei? Mateus 22, 34, abre lá comigo. E eu estou abrindo aqui também. Mateus, capítulo 22, versículo 34. Versículo 35. Diz assim: um deles, perito na lei, pôs Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus falou assim para mim e para você. Deixa eu resumir aqui para você saber por onde começar. Por onde começar? Por onde se guiar? Primeiro, ame a Deus. Segundo, ame a si mesmo. Porque amar o próximo como a? Ame a Deus, ame a si mesmo e ame ao próximo. Você pode levantar a sua mão e dizer: amar a Deus, amar a mim mesmo e amar ao próximo. É tão simples, mas é tão difícil. É tão simples de entender, mas é tão difícil de praticar. Porque a gente vê na Bíblia o tempo inteiro que o amor não é um sentimento apenas. O amor, ele é atitude. O Senhor Jesus ficou falando apenas eu te amo? Não.
Ele desceu do céu, ele se fez homem e ele morreu na cruz por nós. Então nós precisamos ter a atitude de primeiro amar a Deus acima de nós mesmos e acima dos relacionamentos. Às vezes a gente inverte a ordem, às vezes a gente se coloca acima, ou às vezes a gente coloca o nosso próximo acima. E a gente precisa entender, não tem como eu fazer bem para o meu próximo se eu estiver colocando ele acima de Deus. Mesmo que ele queira, mesmo que ele diga que precisa, que vai se sentir assim, você vai estar fazendo mal ao seu próximo, se você o coloca acima de Deus. Primeiro amará Deus acima de todas as coisas. Acima de você mesmo, acima das suas necessidades, acima dos seus desejos. E acima daquilo que o seu próximo diz que precisa, mas eu vou machucar muito, ou eu vou perder essa pessoa se eu fizer isso. Meu irmão, minha irmã, se você está em um relacionamento, ou está buscando um relacionamento, e a pessoa, um relacionamento de namoro, ou está querendo namorar com alguém, e você pensa que a pessoa vai se afastar de você, se você se aproximar de Deus acima de todas as coisas, que se afaste, é livramento. Deus tem algo melhor para você, porque senão você vai entrar em uma cilada. E se você está casado, e você sente que a pessoa vai se afastar de Deus, porque você está colocando Deus acima, fique tranquilo. Pelo contrário, vai fazer bem para o seu relacionamento. Vai fazer bem, por mais que inicialmente talvez você deixar um pouco de lado aquilo que Deus fala para agradar alguém pareça bom, no final não iria dar certo. Mas se você vai diante daquilo que Deus coloca para você, você vai influenciar, você vai santificar a sua casa e o seu modelo será seguido. E você vai abençoar a sua casa, você não vai ser maldição. E eu quero ler uma história com você, eu senti de Deus de ler essa história. Lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Porque nós falamos aqui de amar a Deus em primeiro lugar. E em segundo nós falamos amar a si mesmo. Lucas 7, 36, você pode abrir aí. E eu quero te perguntar, quanto vale o seu amor? Quanto você acha que vale o seu amor? E aqui a gente tem uma história, eu acho interessante isso. E eu senti de Deus de falar, isso aqui é tanto para homem quanto para mulher, mas eu senti Deus me falando para falar para mulheres. Talvez não deixam transparecer isso, mas sentem dentro de si. E eu quero te perguntar, quanto vale o seu amor? Porque Deus te dá muito valor. O seu amor diante de Jesus tem um valor imenso. Mulher, o seu valor é grande diante de Deus. O seu valor é grande aos olhos de Jesus. E é interessante porque a gente fala isso e muitas vezes a gente exemplifica com grandes mulheres da Bíblia. A gente fala de Sara, a gente fala de Maria, mãe de Jesus. A gente fala de Esther, que foram mulheres muito valorosas. E a gente pensa, é claro que Deus amava elas, é claro que elas tinham grande valor. Olha o que Esther fez. Ela colocou ali o seu pescoço em jogo para salvar o povo. Olha o que Maria fez, foi mãe de Jesus, foi escolhida por Deus para ser mãe de Jesus. Mas eu acho interessante esse texto aqui, lá em Lucas 7, 36, porque o Senhor Jesus, Ele nos mostra de uma maneira muito clara o que importa para Ele. Estou abrindo aqui a minha também, Lucas 7, 36. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Era um homem importante, Jesus estava em um lugar importante. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas.
Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Interessante, a primeira coisa que eu vejo aqui, eu quero dizer para você, homem e mulher, Jesus nunca te rejeita. Nunca tenha medo de chegar diante de Jesus com aquilo que é o seu melhor, mesmo que outros tenham rejeitado. A mulher não foi convidada, ela ficou sabendo que Jesus estava ali. Você vê aqui, a Bíblia diz aqui, olha, tendo ficado sabendo, tendo ouvido falar. Ao saber, ela ficou sabendo que Jesus estava ali. Ela chegou sem ser convidada. Derramou o seu melhor. Jesus desprezou, não, sabe por quê? Ela já era convidada há muito tempo. Ela só não estava ali naquele momento porque ela não tinha dito sim a esse convite antes. Mas no momento em que ela falou, Senhor, eu vou entregar para o Senhor o meu melhor, Jesus estava ali de braços abertos. E se você sente que você não tem vivido na presença de Deus como gostaria, deixa eu te dizer, Jesus já te convidou há muito tempo. Jesus já tem uma história escrita para você de relacionamento com Ele e de relacionamento amoroso também há muito tempo. Você só precisa dizer sim e entregar o seu melhor para Ele. Mas a Bíblia continua falando assim, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é. Ela é uma pecadora. E aí a Bíblia diz que Jesus vai e chama a atenção daquele fariseu, repreende, fala bem da mulher. Versículo 45, olha só, ele diz, você não me saudou com um beijo, mas essa mulher desde que entrei aqui não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Versículo 50. Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. O seu passado, que diz que ela era uma pecadora, o seu passado não muda o seu valor diante de Deus. A opinião dos outros não muda o seu valor diante de Deus. Então, por que você deixaria isso mudar o seu valor aos seus olhos? O seu valor é grande. Não aceite nenhuma voz que diz, você não vale, ou você vale menos, ou você tem que se contentar por menos. Seja porque outras pessoas dizem isso por você, seja porque o seu passado diz isso de você. O seu valor diante de Deus é muito grande. E nós estamos aqui hoje ouvindo falar dessa mulher. Quantos e quantos anos se passaram e nós estamos vendo o valor que Deus deu a ela. Você pode fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração nesse momento? E eu te convido nesse momento a dizer, Senhor Jesus, me mostra o valor que eu tenho diante do Senhor. Você pode dizer, Senhor, que nada diminua esse valor, Senhor. Pai, que eu possa ver como o Senhor vê. Senhor, nós pedimos, Deus Pai, que cada pessoa que está aqui, Senhor, nesse momento possa ver com os teus olhos, Deus. Pai, que possa ter, Deus, um bom relacionamento, um bom encontro como o Senhor planejou. Que possa saber que o que o Senhor tem para ele e para ela, Deus, é muito precioso, Deus. E que nada, nada altera isso, Senhor. Mas sabe como ela descobriu esse valor? Sabe como ela passou a ter esse valor? Quando ela entregou aos pés de Jesus. Por isso que a gente vê, amar primeiro a Deus. Aí você vai conseguir amar a si mesmo. Amando a Deus, você descobre quem você é. E nada do que você fez, nada do que os outros dizem pode mudar isso.
Deus tem uma história maravilhosa para você. E nada do que você fez pode te tirar esse direito. E nada do que os outros dizem podem te tirar esse direito. Desde que você entregue aos pés de Deus, como essa mulher entregou, aquilo que você tem mais de precioso. Coloque Ele em primeiro lugar. Você tem direito e você vai receber uma grande história de amor em nome de Jesus. E aí a gente continua vendo aqui. Eu quero ver com você um segundo trecho. E nós vamos encerrar lá em Marcos 10, versículo 17. Você pode deixar aberto comigo essa história. Marcos 10, versículo 17. A sua história só vai começar a mudar. Você só vai começar a entender o valor que você tem quando você se aproximar de Jesus. Quando você colocar a Deus em primeiro lugar e ouvir a voz de Deus te dizendo quem você é. É interessante, a Bíblia fala da mulher de Samaria, e nós não vamos ler, mas lá em João 4, eu creio que todos aqui conhecem essa história. A Bíblia diz que aquela mulher que já tinha tido vários relacionamentos passados, e ela não conseguia se dar bem em nenhum, não conseguia se entender em nenhum, e não tinha relacionamento nem com Deus, nem relacionamento amoroso, de sucesso, e nem relacionamento de amizade, porque diz que ela ia ali escondida de todo mundo. Quem se lembra disso? Para tirar água na hora mais quente do dia, porque não ia encontrar com mais nenhuma mulher. Então ela não tinha nenhum relacionamento, nem com Deus, nem amoroso, nem com amigas, nada. Ela tinha vergonha, ela se escondia de todos. E aí a Bíblia diz que quando ela encontra com Jesus, e ela é transformada, e ela conversa com Jesus, e ela tem um relacionamento com Jesus, ela sai pela cidade inteira falando com todo mundo, influenciando todo mundo, e todo mundo escuta ela, e todo mundo, pelo que ela falou, vem para conhecer a Jesus. E de alguém que era um fracasso nos relacionamentos, ela vira uma líder. Ela vira alguém totalmente transformada em segundos, porque ela teve um encontro com Jesus. A sua história nos seus relacionamentos pode ser transformada hoje, agora, se você tiver um encontro com Jesus. Aquela mulher que foi escondida, depois de uma conversa com Jesus, saiu conversando com todo mundo, saiu sendo transformada e transformando. Nessa noite, nesses sábados do Bom Encontro, Deus tem algo para fazer na sua vida. Não deixe passar desapercebido o que Deus quer fazer em você. Não fique pensando, mas lá não tem ninguém assim que eu interesso. Não vai valer a pena não. Mas então meu relacionamento está difícil, o que eu preciso também não vai ter lá. Não. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso se reflete em amar a si mesmo. E depois amar ao próximo como a si mesmo. Disso depende tudo. Deus vai transformar a sua vida nesses dias. O que você procura está em Deus. Quando você chega até Deus, Ele vai te guiar até a resposta. E aí no segundo texto que nós separamos, Marcos 10, versículo 17. A gente conhece como a história do jovem rico. Diz: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Ou seja, cuidado. Cuidado com seus valores, cuidado com seus conceitos. Às vezes a gente se acha tão bom, que a gente faz tanta coisa boa, mas se não é Deus acima de tudo, a gente não tem nada. E aí ele continua falando: você conhece os mandamentos de Deus? Aí ele fala,
E aí versículo 20, o jovem lhe declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Senhor, eu tenho feito tudo direitinho. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem aí, siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Nós aprendemos aqui que todos os nossos conceitos, tudo aquilo que nós conquistamos, aquele jovem talvez tinha família para sustentar, ou o projeto de ter uma família, e ele talvez estava pensando no bem mesmo da sua família, mas como eu vou fazer? Mas olha, nada disso tem valor se a gente não estiver disposto a ouvir a voz de Deus primeiro. E aquele jovem deixou com que o apego às suas convicções, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele tinha conquistado, com tanto esforço, com tanta boa intenção, né? A gente vê que era uma pessoa boa. Mas quando Jesus falou: olha, isso aqui você tem que mudar. O caminho agora, eu estou te falando, é outro. Você não entende agora, mas confie. E porque ele não conseguiu abrir mão daquilo, ele foi embora sem quem? Jesus. Não deixe que as suas convicções, ou aquilo que você conquistou, que você acredita, te afastem de Jesus, de obedecer a Deus. Porque sem Jesus, sem amar a Deus acima de todas as coisas, mesmo com a maior boa intenção do mundo, você não vai conseguir amar a si mesmo como deve, e você não vai conseguir amar ao seu próximo, ao seu namorado, à sua namorada, ao seu cônjuge como você deve. E aí, desses 2 mandamentos que dependia toda a lei, os profetas, as promessas, tudo cai por terra. Mas isso não vai acontecer conosco, porque nós estamos buscando a Deus. E eu quero te convidar nesses dias, nesses sábados do Bom Encontro, se tem algo que está difícil na sua vida, que você precisa da direção, que você busque: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, Senhor, me fale. E diga: Senhor, eu vou obedecer, mesmo que implique em perdas temporárias. Aquele jovem ia ter perdas temporárias? Iria. Mas olha, ele ia ganhar muito mais. E aí a gente sabe que no final do trecho, versículo 28, então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. 100 também tem, não é? E na era futura, a vida eterna. Lá no comecinho, antes de Jesus pedir para o jovem aquilo que ele tanto valorizava, se apegava, que ele tinha conquistado com certeza de maneira justa, com caráter, porque a Bíblia fala que ele já obedecia a todos os mandamentos. Antes de Jesus pedir, a Bíblia fala assim: Jesus o amou. Jesus o amou. Quando Jesus nos pede algo, e eu não estou dizendo necessariamente o relacionamento, talvez você esteja sentindo Deus falando com você, entregar um relacionamento de namoro, né, gente? Nenhum casado aí distorcendo a palavra de Deus, amém? Talvez, mas eu não estou dizendo necessariamente isso, mas talvez uma atitude na sua vida, dentro do seu relacionamento, ou uma atitude de vida que afeta o seu relacionamento, que afeta todo o resto. Antes de Jesus te pedir, mesmo que aparentemente tenha perda sim temporária inicialmente, Jesus te amou. E Ele tem para você 100 vezes mais. Boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para você. Você pode levantar a sua mão e dizer: boa, perfeita e agradável
é a vontade de Deus para mim. Eu vou obedecer, eu vou entregar e eu vou viver as maravilhas de Deus. E aí o versículo que eu gostaria de terminar, lá em Jeremias 32, 38. Deus está fazendo isso em nós nesses dias. Jeremias capítulo 32, versículo 38. Ele diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam todos os dias da sua vida, para o seu próprio bem, dos seus filhos e dos seus descendentes. Farei com eles uma aliança eterna. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. Farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Levante suas mãos e diga: essa promessa é para mim e para o meu relacionamento. E você vai receber o versículo 41. Ele diz: terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. É isso que Deus tem para você na sua vida amorosa. Ele vai ter alegria em te fazer o bem. Você vai temer a Deus com sua família todos os dias. Vai fazer o bem para você, para os seus filhos, para toda a sua história. Será uma linda história de amor. Vocês vão andar em um único caminho juntos, mas só tem uma maneira de andarmos em um único caminho. Como ele falou, eu darei a eles um só caminho. Nós só conseguimos andar em um só caminho se nós andamos em Deus. Você pode ficar de pé nesse momento? E eu quero te convidar a orar, fechar os seus olhos. Você está aqui hoje, com certeza você tem buscado, seja para o presente, seja para o futuro, uma bênção de Deus no seu relacionamento, ou no relacionamento que você terá. Você pode dizer: Senhor, eu escuto a sua voz. Senhor, me ajude a ver o valor que o Senhor me dá, ó Deus. Pai, não aceitar menos que isso. Senhor, me ajude a valorizar o meu próximo, não pelo que eu acho que vai ser o melhor, mas pelo que a tua palavra diz. Me ajude a confiar. Pai, eu te peço, nos ajude também a amar ao Senhor acima de todas as coisas, a restaurarmos o nosso relacionamento com o Senhor nesses dias. Pai, que cada um que está aqui, cada homem, cada mulher, tenha a sua bênção no relacionamento. Aquilo que o Senhor planejou e que está escrito aqui, que nós lemos no livro de Jeremias, se cumpra em nome de Jesus.